Catarina vai ficar maior territorialmente a partir de 2025. Ao que tudo indica, os atuais mapas apresentam uma inconsistência em delimitações feitas entre 1918 e 1919, onde o estado vizinho do Paraná perderá 490 hectares de sua área, o que equivale a 4,9 quilômetros quadrados, que é de Santa Catarina. E que bacana estarmos podendo viver esse momento, esse marco histórico, tanto estamos falando em marco. Aliás, os embates entre os dois estados brigando por territórios não é de hoje. A Guerra do Contestado foi a mais emblemática e hoje, mais de 100 anos depois, um século depois, um pouquinho mais de um século depois, estaríamos prestes a viver mais um desses embates entre Paraná e Santa Catarina? Eu creio que não, já que os marcos históricos estão lá fixados desde há mais de um século atrás, então é só seguir o que está nos marcos, E falando em conflitos entre os dois estados, o canal John preparou um documentário especial, esse que você está assistindo, onde falaremos sobre a Guerra do Contestado e seus porquês, até chegarmos ao recente episódio das marcações erradas descobertas só agora, em 2024, que estavam escondidas numa mata fechada. Tudo bem detalhado para você. Um material bem bacana que trazemos agora para você. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like nesse vídeo e conheça também nossos outros títulos feitos com muita pesquisa para entregar para você os melhores conteúdos. Então, vem comigo! A Guerra do Contestado, que também ficou conhecida como Guerra Santa do Contestado ou Guerra dos Pelados, que era denominada assim porque os revoltosos raspavam suas cabeças, o nome varia, mas foi um conflito socioeconômico que veio a ocorrer na fronteira dos estados de Paraná e Santa Catarina, num período que durou de 1912 a 1916. Três fatores contribuíram para o conflito: a disputa de limite entre os estados do Paraná e Santa Catarina, a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande por uma empresa multinacional e a chegada da segunda maior madeireira da América para explorar terras. Uma empresa norte-americana estava construindo uma ferrovia que ligaria os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, o que demandaria muita mão de obra. Vieram trabalhadores de todos os cantos. O trem de ferro rasga os sertões de Santa Catarina, trazendo capital internacional. Por trás da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande está Brazil Railway, uma multinacional do norte-americano Percival Farquhar. Poderoso, Farquhar explora outros setores vitais ao desenvolvimento do Brasil, como telefonia, portos, navegação fluvial, energia elétrica e a ferrovia Madeira-Mamoré. O governo autoriza a Brazil Railway a ocupar as terras que estão na faixa de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia que corta o sul do Brasil. Caberá aos norte-americanos promover a colonização estrangeira nestas terras num período de 50 anos. Farquhar cria em 1909 a Southern Brazil Lumber, colonizadora
e segunda maior madeireira do mundo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o governo cedeu as terras para uma madeireira estrangeira se instalar na região e explorar tanto a madeira quanto a erva mate, que até hoje é abundante na região. Isso deu uma tremenda confusão. São 6.700 quilômetros quadrados de terras que os norte-americanos querem ocupar de qualquer jeito. Estas terras, consideradas devolutas pelo Estado, já eram habitadas pelos caboclos ervateiros e pequenos e médios lavradores. Impossibilitados de legalizarem as suas terras, por ignorância ou por total falta de recursos, os lavradores perdem tudo para os americanos. O novo ordenamento social e econômico, trazido pelo capitalismo, tira do caboclo a terra e o trabalho. Quando a ferrovia ficou concluída, a empresa não se responsabilizou por levar os inúmeros trabalhadores de volta à sua terra natal. Eles eram, na sua maioria, paulistas, mas também tinha gente de todos os cantos do Brasil. Frente ao fato de não levá-los às suas terras de origem, a população aumentou ali naquela região drasticamente, e os camponeses estavam ficando sem terras para trabalhar. O choque é tremendo. A situação se agrava com a dispensa de 8.000 trabalhadores da estrada de ferro no final da construção. São homens recrutados no centro e norte do país e que agora estão sem destino. A insatisfação popular estava aumentando cada vez mais. E sabendo disso, José Maria de Santo Agostinho, que era um monge da época, se sensibilizou com tal situação. E o que ele fez? Ele organizou um movimento messiânico que veio a ganhar muitos adeptos rapidamente. Ao mesmo tempo em que as forças mais modernas do capitalismo internacional agem no sertão, o povo vive a sua realidade buscando conforto para o corpo e para a alma num curandeiro, José Maria, que muito tinha de semelhante a outro monge, o João Maria, padrinho de muitos caboclos e que eles acreditavam estar encantado no Morro do Taió. José Maria então fundou a comunidade de Quadrado Santo a fim de receber os oprimidos. O governo, no entanto, considerou José Maria e seus seguidores como desordeiros e inimigos da República. Desassistido pela igreja, que vivia em aliança com os poderosos, o povo da região se volta para a elaboração de uma mitologia própria. Sua crença é fundada na natureza e nas fantásticas histórias do rei Carlos Magno e os 12 Pares de França, o livro mais conhecido no sertão. Então enviou tropas armadas para combater e desmanchar a tal comunidade. Os camponeses armados de espingardas e facões lutaram contra o exército brasileiro, o que gerou muitas fatalidades nesse conflito. Inclusive, o próprio monge José Maria veio a óbito. Os insatisfeitos da região de curitibanos fazem um ajuntamento em Taquaruçu. O coronel Francisco Albuquerque, há 8 anos na chefia do município, é identificado como inimigo do povo. A revolta. Ameaçado no poder, Albuquerque pede ao governador Vidal Ramos, seu compadre, que mande tropas. O movimento é tido como um novo Canudos. Os caboclos teriam proclamado a monarquia nos sertões. O monge José Maria é o líder. A notícia da chegada das tropas dispersa o ajuntamento. O monge José Maria, acompanhado de um pequeno grupo de crentes, foge para o Irani, em terras contestadas. O Paraná quer que os seus limites sejam os rios Canoas, Pelotas e Uruguai. Santa Catarina defende suas posses até os rios Peperiguaçu, Negro e Iguaçu. A questão de limites está na justiça. O Paraná decide mandar tropas para o Irani. O coronel João Gualberto Gomes de Sá
e o regimento de segurança se deslocam para a região. Levam cordas. O coronel quer trazer os presos amarrados pelo pescoço até Curitiba. Mas uma tarde antes, eu vi essa conversa, que o José Maria disse para ele: Fabrício, dizia o sujeito a morrer. Ele foi de tarde na igreja aqui, rezou uma missa. Depois que ele soube que os homens estavam ali, ele foi na igreja, rezou uma missa, porque disse que ele rezava uma missa muito bem rezada. E disse para eles, ficou na porta da igreja e disse: minha gente, eu vou morrer. Diz, mas vai ficar alguém para atender vocês. Diz o... Aí que diz que ele chamou Fabrício e disse: Fabrício, você, eu vou morrer, você pega as minhas armas, pega alguma coisa e volte com esse povo, volte para o sertão de novo e não mexa com ninguém. Continua o mesmo ideário que eu tinha. Desatendi esse pessoal, diz, porque diz, agora está sujeito a ferver pior. No dia 9 de outubro de 1912, um grupo de 64 soldados, sob o comando de João Gualberto, ataca o monge e os sertanejos. A Batalha do Irani acontece nas primeiras horas da manhã, no Banhado Grande. A tropa de segurança é derrotada. Morrem João Gualberto e José Maria. Todo mundo amedrontado, o senhor vê no meio do sertão uma coisa dessa, né? Então daí que no outro dia que eles foram lá, aquela tarde eles se juntaram, os moradores daqui, né? E agora? Vai deixar essa gente lá que os corvos comam? Até uma pena. Então foram lá e fizeram o dito valo no banhado, né? E jogaram aquela gente que estava ali. O José Maria eles pegaram, botaram lá de parte, né? Fizeram um quadrinho que eu conhecia, o quadro. O ervateiro é expulso das terras controladas pelos americanos. Os habitantes do contestado buscam alternativas próprias. Pois o João Maria avisou o falecido meu pai, diz, olha, compadre Batista, veio um tempo que veio ilusão no povo. Diz, vão chamar muito por João Maria, mas João Maria não pode valer. E era nesse tempo do fanatismo. E esse tal de Antônio Velho Eusébio, que as filhas dele foi que inventaram. Aumenta o número de descontentes. A grande maioria é justamente da vila de Curitibanos, onde o coronel Albuquerque manda com todos os poderes. Passou um ano do combate do Irani. Foi e viu o fanatismo que estava, aquele projeto, e eu na escola ia vendo falar naquilo, Diz ele, o Albuquerque, diz, era o padre Rogério. O padre Rogério disse, você vai rezar a Santa Missa lá, vai até lá e aconselha esse povo que não consigam isso, que debandem isso lá. Isso não vai dar certo. Vai acontecer como aconteceu em Irani, que morreu o comandante do Jagunço e agora está aí outra vez. Como é que pode ser? Foi lá, quiseram matar o padre, mas não mataram. O padre Rogério Newhouse não consegue a dispersão. Um novo ajuntamento se forma em Taquarussu, onde o povo continua esperando a volta de José Maria à frente do exército encantado. O clima é de hostilidade e fanatismo. As tropas fazem um novo ataque. Os jagunços vencem em Taquarussu e passam a se chamar pelados, com cabelos curtos, sem barbas, sem terras. Seus inimigos são chamados peludos.
O movimento fanático é uma ameaça ao avanço capitalista na região. Os pelados vão para Caraguatá, onde lavradores perdem suas propriedades para comerciantes ligados ao governo. A mudança foi determinada por razões de segurança e por conflitos de terras. Ricos negociantes de Florianópolis recebiam imensas áreas em troca de dívidas. Os sem terras aderem ao movimento. Em Taquarussu, permanecem poucos homens e um grande grupo de mulheres, velhos e crianças. As crenças mágicas dos caboclos de nada valem. A metralhadora do inimigo faz o massacre. Ao se espalhar pelo sertão a notícia do massacre, o medo e o ódio tomam conta dos sertanejos. O futuro da guerra está determinado. Aos poucos predomina a ideia de que ninguém morreu em Taquarussu. Os jagunços agora lutavam no exército encantado de São Sebastião. Ao mesmo tempo em que a fé do fanatismo é fortalecida, o movimento assume uma feição mais militarizada. Surgem os piquetes coercitivos que buscam gado e novos fiéis. O Conselho dos Velhos, formado por líderes como Chico Ventura e Elias de Moraes, discute os rumos da revolta, determinando a guerra e o messianismo. Os pares de França, inspirados nas histórias do rei Carlos Magno, transformam-se em tropa de elite. Um mês depois do massacre, vem o primeiro ataque a Caraguatá. Os caboclos assumem a fama de invencíveis. No Caraguatá, quem mandava já não era Zébu nem Teodora, era Maria Rosa. A Virgem Maria Rosa desloca 2.000 famílias e 600 cabeças de gado para Pedras Brancas. Antigos poceiros defendem suas terras. Os coronéis paranaenses Fabrício Vieira e Arthur de Paula querem tomar o Vale do Timbozinho, rico em madeira e erva mate nativa. Muito da economia do Paraná e de Santa Catarina vem do auxiliado por vaquianos do fazendeiro paranaense Fabrício Vieira, envolvido em inúmeras negociatas de terra. O padre José Lerner passa ao general Mesquita informações detalhadas da região. Para o general, o sacerdote agiu com lealdade e fidelidade dignas de um apóstolo de Cristo. O general se retira com os seus homens. O capitão Matos Costa permanece na área com 200 homens. O objetivo é proteger as obras finais do ramal ferroviário Porto União-São Francisco. Com a ferrovia concluída, a madeireira Lambert melhoraria o seu desempenho nas exportações. Matos Costa descobre um derrame de notas falsas envolvendo o coronel Fabrício Vieira. O capitão compreende que a luta dos revoltosos é pela posse da terra, contra os coronéis e suas injustiças, e tenta a pacificação dos revoltosos. O juiz de paz, Elias de Moraes, apresenta como condição para o fim do movimento a morte dos coronéis Fabrício Vieira, Francisco de Albuquerque, Afonso Camargo e muitos outros. Francisco Alonso de Souza assume a liderança do movimento. A revolta cresce cada vez mais. A guerra atinge Canoinhas. Lideranças como o auxiliar de promotor Antônio Tavares e os capitães da Guarda Nacional, Bonifácio Papudo e Aleixo Gonçalves, entram no movimento. Com eles estão os explorados.
Em Curitibanos, 46 opositores do Coronel Albuquerque, entre eles Paulino Pereira, também entram na luta. Tinha o meu pai, aqui dentro tinha mãe, pai, meus irmãos, saíram tudo sofrendo para as estradas para Mandeu Jagunço. Para você que eles fizeram um banditismo grande, não é? Os trabalhos de construção da estrada de ferro Porto União-São Francisco são suspensos e 1.000 trabalhadores dispensados. Muitos vão para o jaguncismo. A luta se torna mais violenta. Em setembro de 1914, comandando um grande piquete, Francisco Alonso ataca a serraria da Lambert, em Calmon. Destrói a estação São João e instalações da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Deixam uma inscrição pedindo terras e atacando o governo. Matos Costa é morto no confronto com o piquete jagunço. Sua tropa é dizimada à beira da estrada de ferro. Os jagunços controlam 28.000 quilômetros quadrados. O número de revoltosos chega a 20.000. O juiz de paz Elias de Moraes escreve cartas a antigos revolucionários federalistas. O conflito seria uma revolução permanente, com 5.000 homens em armas, trabalhando na criação, plantação e coleta de mate. O arrebanhamento, como era chamado o saque, supriria as outras necessidades. Bom, aí do lado você está acompanhando aí o mapa, né? Com a flechinha mostrando o que eu estou falando aqui. Santa Catarina entendia que sua fronteira começava aqui, onde hoje começa hoje em dia. E quando o governo português, lá atrás em 1749, delimitou essas terras, ele não conhecia muito bem esse interior, que era então chamado de sertão, já que como vinham por navios, ficavam mais nas regiões litorâneas. Chamavam de sertão por se tratar de uma parte não desbravada. E o que ele fazia? Então, para traçar esse limite, né? Ele traçava uma linha e dizia: esse é o limite até o seu sertão. Era assim mesmo que era feito. Até o interior, no caso, né? Se respeitarmos aqui alguns limites naturais, nós vamos perceber que dá para passar uma linha aqui no Rio Negro, depois no Rio Iguaçu. E vai dar mais ou menos aqui na linha traçada no litoral. É claro, respeitando esse limite natural, né? Santa Catarina dizia que esse era seu limite. Nesse caso, ficaria dentro do estado de Santa Catarina os municípios Francisco Beltrão, dois vizinhos, Pato Branco, Clevelândia, Palmas, enfim, toda essa região que está aparecendo aí, né? E o Paraná dizia que herdou de São Paulo toda essa região oeste, e que a fronteira de São Paulo ia, na verdade, até o Rio Grande do Sul. E o Paraná acabou herdando essa fronteira. Ou seja, o estado de Santa Catarina começaria da metade para o sentido litoral, né? E Paraná, assim como São Paulo, que antes ia até a fronteira com o Rio Grande do Sul, ficaria com toda essa área que está aparecendo aí do lado nesse mapa. O general quer derrotar os rebelados com um cerco cada vez mais apertado. Setembrino decide também utilizar aviões de reconhecimento. É a primeira vez que a aviação atua militarmente na América do Sul. O tenente Kirk, responsável pela operação, morre no primeiro voo. No dia 26 de setembro, o general lança manifesto aos habitantes da área. Aos que se entregarem, o Paraná dará terra e trabalho. No mesmo dia, um piquete ataca curitibanos. A cidade é incendiada e os títulos de terra destruídos no cartório. Os jagunços vieram vingar o massacre de Itacoaruçu, atribuído ao coronel Albuquerque. Aleixo Gonçalves ataca Canoinhas, Papanduvas e Itaiópolis, incendiando e destruindo mais documentos de terras.
No dia 29 de setembro, os revolucionários atacam a grande serraria da Lambert, em Três Barras. Os americanos formam milícias. O ataque é repelido. A próxima investida é contra a colônia de imigrantes do Rio das Antas, da Companhia Americana. No dizer dos caboclos, a terra era dada para a gente da Europa e os brasileiros ficavam sem. O general quer derrotar os rebelados com um cerco cada vez mais apertado. Setembrino decide também utilizar aviões de reconhecimento. É a primeira vez que a aviação atua militarmente na América do Sul. O tenente Kirk, responsável pela operação, morre no primeiro voo. No dia 26 de setembro, o general lança manifesto aos habitantes da área. Aos que se entregarem, o Paraná dará terra e trabalho. No mesmo dia, um piquete ataca curitibanos. A cidade é incendiada e os títulos de terra destruídos no cartório. Os jagunços vieram vingar o massacre de Itacoaruçu, atribuído ao coronel Albuquerque. Aleixo Gonçalves ataca Canoinhas, Papanduvas e Itaiópolis, incendiando e destruindo mais documentos de terras. No dia 29 de setembro, os revolucionários atacam a grande serraria da Lambert, em Três Barras. Os americanos formam milícias. O ataque é repelido. A próxima investida é contra a colônia de imigrantes do Rio das Antas, da Companhia Americana. No dizer dos caboclos, a terra era dada para a gente da Europa e os brasileiros ficavam sem. Francisco Alonso não volta do combate. Assume a liderança do movimento Adeodato Manuel Ramos, conhecido como Leodato. Em Canoinhas, 2.000 militares não conseguem sair da cidade devido aos ataques, quase todas as noites, por um mês. Adeodato transfere o reduto para Santa Maria, um local inexpugnável, fortificado por densas florestas de pinheiro e embuia. Nesse lugar considerado sagrado, todos seriam imortais. Do antigo reduto de Caçador Grande até Santa Maria, são 9 quilômetros. Pouco a pouco, as casas ocupam ambos os lados do caminho. Em dezembro de 1914, o general Setembrino faz um novo apelo aos revoltosos. Desta vez não promete terras, somente trabalho. Setembrino consegue a rendição de Henrique Wallan, o alemãozinho, desertor da Marinha de Guerra alemã e figura contraditória. Alemãozinho se rende com seu piquete e dá preciosas informações aos militares. Oficiais tentam negociar também a rendição de Antônio Tavares. A razão da sua luta é ver cumprida a sentença de limites que dava ganho de causa a Santa Catarina. O reduto de Tavares é destruído. O cerco fecha. Em janeiro de 1915, ampliam-se as rendições nas fileiras jagunças. Ao todo, são 3.000 que se entregam, a maioria velhos, mulheres e crianças. Bonifácio Papudo e seu grupo se rendem. Mas isso não significa o fim do movimento. O destino dessa gente varia com o caráter de cada oficial. Muitos prisioneiros são libertados. Outros servem de mão de obra barata aos fazendeiros do Paraná e de Santa Catarina. Em Canoinhas, o vaquiano Pedro Ruivo degola mais de 100 prisioneiros e continua servindo o exército. Em fevereiro de 1915, o capitão Tertuliano Potiguara, com um efetivo militar apoiado por Pedro Ruivo, decide atacar o reduto de Aleixo Gonçalves.
Após 11 horas de combates em matas fechadas, desfiladeiros e banhados, a tropa de Potiguara entra no reduto, saqueando e incendiando. Mas tudo está abandonado. Aleixo levou seus homens para Santa Maria. A fome começa a aumentar. Vi morrer muitas crianças de fome e que não tinham o que comer. Comiam muita fruta de embuia também, quando dava. As frutas de embuia descascavam, tiravam aquela carepa preta e torravam no borraio quente e comiam, para não morrer de fome. Cerca de 1000 homens, apoiados por metralhadoras, investem sobre Santa Maria. Na guarda dos Crespos, são repelidos por 130 jagunços. Que força o entreveiro maior foi aqui, não foi derrotada a força, foi aqui. Em que lugar que foram os combates aqui? Em toda parte, nessas beiras de serra aí, deu combate. Os caboclos são mais uma vez vencedores. O aspecto místico é reforçado. E tudo, povo. E o que esse povo fazia? Nada. Rezava. Há uma nova investida militar contra Santa Maria. A tropa é reforçada com mais soldados, canhão de campanha e civis, os vaqueanos de Fabrício Vieira. Quase 2.000 soldados são derrotados novamente. Mas em plena mata é descoberto um ponto de onde se vê o reduto. O canhão bombardeia por quase um mês. No final de março, é formado um destacamento especial de 600 homens. São os melhores soldados e 100 vaqueanos, entre eles muitos ex-jagunços. Marcham do norte sob o comando de Potiguara. Após 10 dias de combates, o militar chega ao centro de Santa Maria. As outras tropas não vêm apoiar sua investida. À noite, Potiguara é cercado. No dia seguinte, 2.000 soldados vindos do sul atravessam a guarda dos Crespos, abandonada, e se unem a Potiguara. Todos são cercados. As baixas são enormes. Na madrugada, os soldados abandonam o campo de batalha e seguem para a Estrada de Ferro. Setembrino considera a guerra terminada. Oficiais no clube militar denunciam a corrupção no comando das tropas que atuavam no contestado. A guerra estava longe de acabar. O capitão Vieira da Rosa assume o comando dos piquetes civis que agora atuam na repressão. Adeodato forma um novo reduto e começa a aplicar o terror interno. Primeiro aos dissidentes, depois contra os próprios companheiros. Mas a fé se mantém nos redutos. Em dezembro, se dá o último combate. Lau Fernandes e vaqueanos, auxiliados por ex-jagunços, atacam de surpresa o reduto do Timbó. Adeodato é preso e condenado. Em Florianópolis, é morto por homens do chefe de polícia Trujillo de Melo. Foram 3 anos de lutas que custaram mais de 8.000 vidas. Depois de muitas batalhas, durante 4 anos, a guerra chegou ao fim. Com o término da guerra, também foi assinado no Rio de Janeiro um acordo de limites Paraná-Santa Catarina. E surgem as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. E, consequentemente, uma nova cultura regional. E não é só a guerra que ocorreu entre Paraná e Santa Catarina que é chamada de Guerra do Contestado. Sempre que 2 estados vizinhos no Brasil tinham dúvidas sobre suas fronteiras, aquela região de dúvidas era chamada de região contestada.
Um exemplo disso foi recentemente Minas Gerais e Espírito Santo, como está aparecendo aí nesse artigo de jornal. Então, houveram vários contestados durante a história do Brasil, visto que aqui no sul ficou mais evidente por conta da guerra que ocorreu depois, justo na região contestada por Paraná e Santa Catarina, mas que essa guerra necessariamente não foi por conta de brigas de territórios entre os dois estados, mas pelas pessoas que aqui foram deixadas, como falei há pouco, após a conclusão da tal ferrovia. Após votação dos ministros daquela época, sendo 7 votos a favor de Santa Catarina e 4 para o Paraná, caberia ao Paraná respeitar essa decisão. Mas não foi bem assim. O governador paranaense mostrou sua decepção pela resolução dizendo: todas as corporações, todas as classes, o comércio, as indústrias, a magistratura, o clero, a imprensa, a mocidade, as forças intelectuais e de trabalho, todos os elementos conservadores vieram formular o seu protesto contra o julgado. Mas a decisão havia sido tomada. Problema resolvido então? Ele recorreu 2 vezes, até que viu que não ia conseguir e teve que aceitar. O mapa de Santa Catarina ficou assim. E então, alguém tomou uma atitude para resolver de vez o que já se dava por resolvido. Em 24 de junho de 1915, o então presidente da República, que na época era Venceslau Braz, chamou ao Rio de Janeiro, capital do país, naquele período, os governadores dos 2 estados, do Paraná e de Santa Catarina, para definir as questões de limites de uma vez por todas. Ambos teriam que ceder um pouquinho para tentar chegar a um acordo permanente. Muitos catarinenses não queriam nada disso, porque já entendiam que a decisão já havia sido tomada e só deveria ser executada. É o que está acontecendo atualmente aí com as demarcações erradas, que a gente já vai chegar lá. Calma aí, John. Em 10 de abril de 1916, o presidente da República apresenta para ambos os governadores uma definição dos limites, praticamente igual ao que hoje vigora, sendo feitos alguns ajustes aqui e outros ali pelos governadores. Em 20 de outubro de 1916, guardem bem essa data que daqui a pouquinho a gente já vai falar em evidência, que tem a ver com o tema do que está acontecendo atualmente, então guardem essa data. 20 de outubro de 1916. Esse acordo é assinado entre os 2 estados. Por conta desse árduo acordo, o município de Rio Negro, no Paraná, acabou sendo dividido em 2, tomando como limite o rio, ao norte do Rio Negro. Então ficou conhecido o município paranaense de mesmo nome, Rio Negro, E ao sul, desmembrado em 1917, é criado o município catarinense de Mafra. Por isso que a gente vê hoje em dia que Rio Negro e Mafra tem praticamente a mesma história ali, uma coisa se interliga com a outra ali, então, aí que se denomina então essa ligação. Inclusive algumas pessoas chamam a região ali de Rio Mafra, Dá para ver aí a junção então do porquê dessa junção, aliás, Esses marcos que marcam os limites entre Paraná e Santa Catarina em 2024, mais de um século após os acordos serem firmados, a aparência dos mapas dos 2 estados vai mudar mais uma vez. Tudo porque um proprietário rural descobriu em suas terras, enquanto fazia uma roçada numa área de mata densa, marcos históricos. Parece que isso nunca, essa história entre a briga dos 2 estados nunca tem fim, É uma história longa, tá? Porque esses marcos teriam sido realizados de limitação há mais de 100 anos, entre 1916 até 1922. E esse proprietário rural, então, encontrou essa demarcação que aumentaria a propriedade dele. De acordo com informações, esses marcos foram encontrados em uma área de mata fechada, de difícil acesso, e que até então não seriam de conhecimento público
do governo do estado do Paraná. Eles assim informaram. Essa descoberta levou os técnicos da Diretoria de Gestão do Paraná a realizarem uma vistoria bem minuciosa em várias cidades ali do Paraná e também aqui de Santa Catarina. No estado paranaense foram em 2 municípios, em Guaratuba e também Tijucas do Sul, que fica no litoral, bem aqui na divisa com o norte de Santa Catarina. Já aqui na nossa região foram 3 municípios, Garuva, Campo Alegre e também Itapoá. Nessa vistoria, que levou algumas semanas, porque foi algo bem demorado, eles encontraram 6 marcos de divisa. Para ter uma noção, a diferença aí constatada foi de aproximadamente 490 hectares. Isso representa, em tamanho, que seriam 490 estádios de futebol. Então, realmente, é algo muito grande, que deve alterar, sim, até mesmo um mapa, né, de Santa Catarina, que agora seria um pouco maior do que nós já conhecemos. Então agora com essa mudança, né, o Paraná ficaria um pouco menor, Santa Catarina um pouco maior. Está naquele processo de estudo para realmente confirmar todas essas informações, é um processo bem burocrático e depois que todo esse andamento for concluído, então deve sim ser necessária essa alteração, porque a gente conseguiu ver, né, que realmente o estado vai ganhar maior proporção se comparado ao estado do Paraná. E bem aqui na nossa região norte do estado, pegando esses 3 municípios, então Itapoá, Campo Alegre e também Garuva, ficando um pouco maior do que nós conhecemos, e já Guaratuba e Tijucas do Sul, no Paraná, perdendo um pouco de espaço territorial, desse aproximadamente aí 490 estádios de futebol. É muita coisa, não é mesmo? Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, certamente não há muito o que se discutir nessa ocasião. Vocês lembram que eu falei há pouco de 20 de outubro de 1916? Bom, foi essa data onde o presidente da época acordou os limites com ambos os governadores, né? Então tá aí. É a mesma data que aparece ali nesses marcos. Será que vem mais uma guerra do contestado por aí? Ou mais um contestado por aí? E que legal, né? Pra gente estar vivendo esse marco histórico, né, galera? Eu acredito que não vai ter briga, é só questões jurídicas mesmo, para traçar ali, afinal nem é muito comparado ao tamanho dos 2 estados. Não vai se ter muita área que mexer assim, né? Como vocês viram ali, é Tijucas, Garuva, Itapoá, então... não vai dar assim muita diferença, mas Santa Catarina vai ficar ali quase 5 km² maior. É pouquinho, mas já vai dar uma diferença nos mapas. Então aqueles mapas que são apresentados hoje em dia já não valerão mais a partir do ano que vem, a partir de que seja aprovado tudo isso daí, que com certeza vai ser, né, por conta desses marcos já estarem ali sinalizando que está errado há mais de um século atrás. Então é isso, né, galera? Misturando aí a Guerra do Contestado, né, o que ocorreu, tudo. Tem ligação um assunto com o outro, porque foi brigas territoriais dos 2 estados aí. Não que agora vai gerar uma briga, como eu falei, né? Mas aí eu quis trazer para colocar... Eu sempre quis contar a história da Guerra do Contestado aqui. Então vocês viram depoimentos, viram um pouquinho de tudo aí para engrandecer ainda mais o conteúdo. Até o próximo vídeo.